fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E hoje iremos receber o irmão Igor Dantas, que irá proferir uma palestra com o tema O Remédio Salutar. Que nesse momento possamos estar numa posição confortável, que possamos dedicar esse momento para nos alinhar com a espiritualidade superior e dessa forma vibrar pelo nosso planeta, emanando uma chuva de luz e bênçãos, e que possamos refletir, analisar, e que essa palestra possa nos auxiliar a utilizar da melhor forma possível para o nosso crescimento espiritual. Seja muito bem-vindo, Igor. Tenham todos uma ótima palestra. Olá, querida Rose. Boa noite a você, aos demais amigos e confrades da Casa de Oração Francisco de Assis, casa irmã aqui conterrânea de Salvador e também irmã pelos laços espirituais, pelo Evangelho de Jesus, através do Espiritismo. Obrigado por essa oportunidade, saúdo a todos que conosco estão neste momento. E hoje com um presente de falar sobre o livro Vinha de Luz, que faz parte da série coletânea Fonte Viva, um trabalho majestoso, mais um dos trabalhos majestosos desta dupla querida que nos lega muito no tesouro do Evangelho, que é Emmanuel e Chico. Para este nosso encontro, a proposta foi falarmos sobre um dos temas desta obra, o título O Remédio Salutar. A obra Fonte Viva, ela tem outros também. Eu preparei um material para que a gente pudesse ir conversando a respeito e a gente vai pegando parágrafo a parágrafo, porque a grandeza da explicação de Emmanuel junto com Chico, ela é de fato complexa do ponto de vista de quão grandiosa traz em parágrafos curtos, porém de uma simplicidade do dia a dia, do que é possível a gente alcançar através dos nossos esforços, da nossa atenção, da nossa vigilância e principalmente da nossa conexão com o alto. Então a Fonte Viva, ela tem, além do Vinha de Luz, ela tem também o Pão Nosso, que é muito conhecido, muitos de nós utilizamos ali o Pão Nosso em nossas casas. Ceifa de Luz também é uma outra obra. Temos também Caminho, Verdade e Vida e temos o Fonte Viva, que dá nome à coletânea. E é uma coletânea excepcional, que nós possamos continuar bebendo não apenas de um destes livros, mas de toda essa coletânea. E aqui o nosso agradecimento simbólico, singelo, mas ao legado destas duas almas irmãs que nos legaram isso. Eu gosto sempre de conversar que nessas oportunidades que a gente estiver falando sobre o Evangelho, se você tiver algum caderno, algum papel que você possa fazer um registro, é muito importante, porque sempre que a gente vai conversando sobre o Evangelho, nessas oportunidades de palestra ou outros métodos de encontro, sempre vem à nossa mente alguma ideia. A gente vai falando aqui, você pensa em algo, reflete, surge uma ideia, surge um entendimento a respeito daquele tema, ou algo do que foi falado lhe marcou, e quando você registra isso fortalece essa ideia em você, e mais à frente também você pode recobrar isso que você registrou e também estudar um pouco melhor, tá? A obra ela já começa, este tema, ele já começa com uma frase de Tiago, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Muito interessante, esta curta frase nos traz pelo menos dois pilares, dos quais a gente não pode deixar passar despercebidos, porque são a base de tudo que a gente vai conversar aqui, do que Emmanuel quer nos passar, tá? Primeiro, do ponto de vista, confessai as vossas culpas uns aos outros, diz respeito a esse processo terapêutico, esse processo da gente trazer do interno
para fora aquilo que está nos angustiando. Tirar do campo mental as preocupações, tirar do coração aquilo que nos aflige, que muitas das vezes está como um emaranhado dentro de nós, das nossas mentes e dos nossos corações. E à medida que a gente coloca isso para fora, surge a oportunidade de visualizarmos aquilo que está dentro de nós, trazermos para fora. A partir deste relato, a partir desta fala, poderemos atuar sobre estes problemas de uma forma muito mais lúcida. Aí sim a gente consegue observar e traçar inclusive um planejamento para a resolução desses desafios que estão nos afligindo. Isso é a parte do confessar as vossas culpas uns aos outros, que a gente pode falar no sentido de colocar para fora como alguém que a gente conhece, que a gente confia efetivamente, através de um processo terapêutico, profissional, que é muito importante nesta nossa caminhada também. Ou com uma outra interpretação também, que é o fato da gente buscar aquela outra pessoa a qual, de alguma forma, existe um tipo de inquietação, para colocarmos este problema, essa inquietação, e ambas as partes poderem dialogar a respeito daquilo e não mais ficar com este vazio ou com este empecilho nesta relação. E aí a complementação é: e orai uns pelos outros para que sareis. E aqui fala sobre a potencialidade da oração, da prece, da solidariedade, no fato da gente se debruçar, dedicar um tempo para orarmos uns pelos outros. Será que a gente tem consciência, noção de fato do poder da oração? A oração, como é dita por todos estes que ocupam esse lugar de orientação, Emmanuel, Joana, também nosso querido Divaldo, que é contemporâneo, que está conosco, o querido Chico, bem como outros que vieram antes, desde Kardec, na codificação, vem falando sobre o potencial da oração, que é a nossa vinculação com a divindade. A partir desta conexão com a divindade, também nós conseguimos nos conectar com o outro, independentemente de onde ele está. E através dessa conexão, em vibrações positivas, nós somos capazes de transmitir potencialidades nossas favorecedoras do bem-estar. E assim a gente alcança aquelas outras pessoas que nos são queridas, ou aquelas pessoas às quais temos algum tipo de desavença, e que através desta ponte da oração nós poderemos diluir estes miasmas, estes empecilhos que entravam essa união entre duas ou mais pessoas. Indo um pouco para frente, aí saindo do título, desse subtítulo, e a gente ainda vai pegar um pouquinho dele, no primeiro parágrafo, Emmanuel já nos traz assim, olha: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas sem interferência psíquica é positivamente diminuto. Olha como ele encerra a frase falando assim: quando a gente analisa essas enfermidades, as doenças que são essencialmente orgânicas, ou seja, que se processaram, que nasceram, que tem como causa ali alguma distonia orgânica, sem interferência psíquica, isso é muito pequeno. Ele está afirmando para a gente que grande parte, a maior parte, quase a totalidade das doenças que nos afligem, dos problemas que nós temos no corpo também, estão diretamente relacionados com a qualidade do nosso campo mental, dos nossos pensamentos, aqueles que cultivamos, aqueles que permitimos que passem por nosso campo mental e fiquem ali vivendo, convivendo conosco. Ele começa esse parágrafo, inclusive, dizendo que nós temos muito medo da doença, que nós não gostamos de vivenciar quadros de doença, como se fosse uma grande maldição. Mas será que a doença é realmente uma maldição?
Ou ela é apenas um alerta? Será que ela é o grande mal ou ela é algo que está me indicando que preciso realizar um ajuste interno, como ele está dizendo aqui? A maior parte das doenças que a gente vivencia estão relacionados a um desequilíbrio, uma desarmonização interna nossa, mental, do campo mental, do psíquico, das nossas emoções, da gestão das nossas emoções. Nisso vem a pergunta: por que então nós temos tanto medo do adoecimento? Claro que quando a gente vai fazer uma análise da encarnação, há leis que regem a nossa encarnação e há princípios. Então, dentro do princípio de a gente preservar a nossa vivência, a nossa existência corporal, existem automatismos que fazem com que a gente vá buscando, por instinto mesmo, uma vida mais saudável. Então, não é que a gente ia querer de fato ficar doente, não é isso que Emmanuel quer trazer para a gente, que a gente deveria glorificar a doença, não é isso. Mas apenas que a gente tem um outro tipo de relação com os quadros de enfermidade, de adoecimento biológico. Porque eles estão indicando que existe uma causa que está gerando esse adoecimento, independentemente de qual seja uma desorganização celular ali, em virtude de um câncer, em virtude de uma outra patologia de grande enfermidade e até mesmo aquelas de menor, entre aspas, impacto na nossa vida, como as gripes ou coisa do tipo. O quanto que as nossas barreiras fisiológicas, biológicas e mentais estão abertas, fragilizadas, mas como causa no nosso campo mental. Como estou me relacionando emocionalmente comigo? Tenho conseguido fazer análises sobre a minha saúde emocional? Ou estou vivendo cada dia numa intensidade e de forma desregulada na relação comigo e com as outras pessoas, que acaba gerando essas brechas emocionais e que geram diretamente do campo mental para o campo físico essa desorganização celular? Porque há uma ligação direta. Mente, perispírito, perispírito com o corpo, essa conexão celular. Então, se a mente não está muito bem organizado, o corpo mental não está bem organizado, o campo emocional não estará. Como consequência, o impacto também no meu perispírito, meu corpo espiritual, e ele é a conexão com o corpo físico. Daí existir esta conexão entre o campo biológico e o campo mental. Entende? Por isso que Emmanuel vai fazer essa direta conexão. Vou puxar nosso querido André Luiz, porque ele traz no livro Mecanismos da Mediunidade uma explicação muito bem contundente. Ele fala assim, as partículas mentais exteriorizam-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos se lhe evidenciem as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Ele está falando aqui que as nossas partículas mentais, aquilo que a gente produz a partir do nosso pensamento, ele vai ser mais forte de acordo com a nossa concentração naquilo. O que é essa concentração? É quanto mais tempo eu passo focado naquele tipo de pensamento. Se é um tipo de pensamento de saúde, de bem-estar, em orações, e não apenas em oração, não é que você precisa ficar ali 24 horas do dia rezando o Pai Nosso, não é isso. Mas pensamentos saudáveis. A oração é o bem dizer. Então, se o pensamento está voltado para o bem, se o olhar ele está muito mais voltado para observar as qualidades do outro, as minhas qualidades, observar e contemplar a natureza, não maldizer as outras pessoas, não olhar para mim mesmo com pensamentos e com queixas, com lamúria, então dessa forma eu não estarei concentrando os meus pensamentos dessa forma.
quanto mais eu concentro, quanto mais eu fico pensando em algo de forma repetitiva, mais eu estou concentrando naquilo. Isso gera uma persistência, como ele vai falar aqui. E essa persistência está direcionada, é como ele termina, no rumo dos objetivos que esteja demandando. Então, no que eu estou focando? Isso que essas partículas vão exteriorizar. E aí, para completar, ele fala: compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes, porquanto imponderáveis na Terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Ele está nos trazendo aqui que à medida que nós estamos fazendo esse movimento de um pensamento constante, persistente, estamos também fazendo valer a nossa vontade. E como uma lei inderrogável, que é a lei da vontade, a gente acaba gerando uma série de consequências que sai do campo mental, passando ali até alcançar o corpo físico. E o corpo físico acaba sendo um objeto mais próximo de nós a receber essa carga. Quando ela é positiva, o corpo físico sente-se bem. Quando em oração, quando realmente nós estamos entregues, como a gente se sente bem? Quando nós estamos fazendo o processo de meditação, que a gente se entrega, faz um relaxamento, como isso faz com que o nosso corpo relaxe da mesma forma? Perceba, quando você está angustiado, angustiada, quando você está assistindo algo na TV ou na internet que fala sobre algo negativo, o quanto isso deixa o peito mais opresso, o quanto isso deixa a energia, o corpo mais tenso. Estes são quadros que a gente pode ver. Essas são respostas das nossas células de acordo com o nível de pensamento. E quanto mais tempo a gente fica nisso, repete isso, mais estas nossas células entram em desarmonia, registram por mais tempo essa desarmonia e acabam mantendo-se neste estado. Torna-se um estado de adoecimento. Voltando aqui, agradecendo ao nosso querido André, voltando a um parágrafo seguinte na obra, Emmanuel vai dizer: a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Aqui o benfeitor ele vai fazer uma distinção que é muito importante para a gente. Não podemos, como em tudo na vida, colocar tudo no mesmo balaio. Não é assim. Aqui ele faz essa distinção, inclusive. Existem situações, circunstâncias que já nascem conosco muitas das vezes, como doenças relacionadas ao nosso processo expiatório, a nossa programação encarnatória, tá? E existem outras que são resultado da nossa invigilância, que é o nosso processo mais atual. Significa dizer que o que vem como reencarnação não nasceu no processo de autocuidado? Não. Também vindo disso, pode estar vindo disso também, tá? Mas é importante a gente fazer essa separação. Porque imaginemos que nós temos uma trajetória imortal pela frente. Quando a gente vai fazer essa anamnese, quando a gente vai mergulhar um pouco mais a fundo sobre a trajetória, sobre a jornada do ser, do Igor, por exemplo, a gente vai entender que existem circunstâncias, tomadas de decisão do passado, que interferem diretamente nesta jornada de agora. Existem outras tomadas de decisão que estão muito mais relacionadas a esta mesma encarnação. Decisões, entre aspas, mais simples, de cuidado com os pensamentos,
questões que já tomam impactos diretos no agora e que, se não forem observadas, cuidadas, trabalhadas de uma forma saudável, vão gerar consequências bem complexas, complicadas e dolorosas mais à frente. Por isso, uma distinção que é bom fazer é, às vezes, uma tomada de decisão, um comportamento no passado gera no espírito uma complicação do ponto de vista de, na encarnação seguinte, vai nascer com uma limitação neurológica, física, no campo cerebral. E dentro deste processo é uma coisa que precisa ser analisada desta forma, é uma expiação. Muitos dos quadros não têm uma reversão nesta encarnação de agora. É vivenciar a expiação, evoluir sim, porque há sempre uma evolução nestes sentidos, para que em um próximo período exista já uma outra experiência de vida. Existem outros que são dignos das nossas escolhas atuais. Então, muitas das vezes, eu, por invigilância, posso manter um padrão de pensamento e esse padrão de pensamento ficar ali pensando coisas negativas, seja sobre mim, seja sobre outra pessoa ou sobre outras pessoas, e eu começo a ter impactos diretos. Às vezes é uma dor de cabeça, começa a surgir, só exemplo, tá? Não é generalizando que toda dor de cabeça é isso não, mas o corpo começa a dar sinais de que algo está começando a impactá-lo. Lembra o que tanto Emmanuel como André Luiz falaram? A persistência do pensamento. Então, o pensamento que ele não possui uma carga vibratória mais elevada, ele vai gerar no corpo um comportamento desagradável. O corpo vai começar a falar. E aí eu começo a ter dores de cabeça ou dores em tal e tal outro órgão que acabam sendo os locais para os quais esse pensamento acaba se irradiando. Isso está sob meu poder. Isso está sob a minha necessidade de autoanálise, autoobservação, para que eu possa transmutar isso, eu possa modificar esse comportamento a partir do momento que eu identifico que algo não está bem, que estou com maior ansiedade, que eu estou com um comportamento um pouco mais deprimido, que eu estou com um comportamento mais agressivo. Então, estes comportamentos mais emocionais já estão me direcionando para algo que não está legal. E aí eu posso atuar, diferentemente do físico. Aí Emmanuel vai continuar da seguinte forma: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Olha o que a gente acabou de falar. Então ele coloca primeiro que há muitos diagnósticos que têm nomes assim dos mais diversos possíveis, como ele coloca aqui, pomposos, e que não passam de estados de desequilíbrio da mente. A nossa ideia de vingança, a nossa mágoa, os nossos pensamentos mais voltados para a violência, o que a gente anda consumindo, seja na internet ou outros veículos de comunicação, no jornal ou na TV ou no rádio, que estão relacionados com notícias negativas. O quanto o meu hábito de falar mal de outras pessoas, como eu estou me relacionando no coletivo, isso impacta. Como eu estou me relacionando comigo, isso também impacta e muito. Como eu me observo, como eu analiso o meu comportamento. Será que eu tenho sido, de fato, caridoso comigo? Do ponto de vista saudável, no sentido de observar que cometi erros, e aí eu paro, observo, analiso, planejo como melhorar. Ou eu estou me deprimindo de forma, e começo a falar mal de mim mesmo. Quantas pessoas falam, como eu fui burro.
Ah, como eu sou ignorante. E começa a falar sobre si por causa de erros, por causa de algo que falou, por causa de algo que fez, de forma depreciativa. E nisso fica. E aí não se perdoa por uma fala, por um pensamento, por um comportamento e fica naquela autopunição. Essa autopunição vai gerar estados de adoecimento no campo mental, primeiramente, no campo emocional, por conseguinte, e aí começa a passar em outras camadas até chegar ao corpo físico. E aí Emmanuel ainda fala, em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Percebamos o quanto Emmanuel está repetidamente nos convidando a uma análise sobre a saúde do nosso campo mental. E existem diversas práticas que nos conduzem a essa autopercepção. Como está o meu campo mental? Como estou me relacionando comigo? Eu tenho conseguido, no dia a dia, estabelecer momentos, não falo nem um momento, porque muitas vezes a gente já consegue fazer uma oração quando a gente levanta, uma oração quando vai dormir, mas quantos outros momentos ao longo do dia eu tenho dedicado para fazer essa oração? Não precisa ser algo exaustivo, não é a quantidade de palavras, mas de parar, de às vezes fazer uma respiração por um minuto que seja, elevar o pensamento a Deus, agradecer, pedir apoio, se confessar com Deus, com Jesus, com o seu mentor, mentora, com o seu anjo guardião. O quanto nós precisamos fortalecer este vínculo com estes seres que receberam essa incumbência com muito carinho, que são os nossos guias. Então parar um momento, conversar com esta pessoa que tem a responsabilidade de lhe guiar, de me guiar. Conversar, meu amigo, minha amiga, me apoie neste momento, me ajude, me oriente e fazer silêncio para ouvir a resposta. Porque precisamos silenciar para ouvir, porque se a gente continuar no turbilhão das nossas mentes, dificilmente a gente consegue ouvir a resposta que a gente está pedindo. Quando a gente pede a Jesus, quando a gente pede a Deus, ou quando a gente pede aos nossos anjos guardiões. Então é indispensável que a gente tenha esses momentos. E através deles, nós começaremos a trabalhar um pouquinho do autoconhecimento, da autopercepção. E à medida em que a gente se dedica um tempo para fazer os ajustes com base nas respostas que a gente tem, aí a gente já está caminhando de uma forma bem feliz no processo de aprimoramento individual. Emmanuel ainda vai trazer: o grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, se referindo a Tiago, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. O ofensor, que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Olha como ele traz aqui um dos cenários que a gente falou há pouco no início da nossa fala aqui, que esta conexão, este momento sagrado de comunicar-se, conectar-se com aquela pessoa ou aquelas pessoas com as quais há algum tipo de desajuste. Às vezes é uma fala que foi maldita, às vezes é um telefone sem fio, que pode acontecer no ambiente familiar, no ambiente do trabalho. Ah, alguém falou isso de você, e aí fica aquela coisa, e aí você fica com aquilo guardado, já toma como verdade, ou ainda que não tome como verdade, toma como uma possibilidade. E dentro disso cria-se um elemento destruidor nesta relação. E o que ao longo deste tema Emmanuel veio nos trazer é que esse algo que está entre eu, você, qualquer outra pessoa, ele não está apenas no campo abstrato. Ele está no campo do nosso interno, nosso campo mental.
E como consequência, algo que está acumulado de forma negativa gera desequilíbrio. E aí geram os adoecimentos. Aqui ele vai trazer uma proposta muito íntegra e indispensável para a nossa saúde. Estabelecer novamente um laço de comunhão com aquela pessoa com a qual no momento há alguma ruptura. Foi alguém que falou mal de você ou alguém que você falou mal. Alguém que teve um comportamento não agradável com você ou alguém uma pessoa com a qual você teve um comportamento do qual você se arrepende, mas ainda fica aquele mal-estar. Ele nos convida a chamarmos, sentarmos, colocarmos para fora aquilo que está nos angustiando, de uma forma respeitosa, claro. Explicar como aquilo não está fazendo bem. E de coração sincero, desejar essa reaproximação quando há possibilidade sadia disso. Quando não houver, o fato deste esclarecimento, de colocar as coisas sobre a mesa, mas deixar as coisas de uma forma sadia, é o mais importante. Que nós possamos retirar isso dos escombros interiores, trazer à luz para que a gente possa atuar sobre isso de uma forma muito melhor. Que é o que ele vai fechar aqui dizendo, aliviando o plano interno. Essa potencialidade de libertarmos, o nosso campo mental, o nosso campo emocional, a nossa vivência espiritual através da fala é imprescindível para a gente alcançar a saúde. É de fato uma libertação. E aqui ele vai falar, quando oramos uns pelos outros, que é o outro pilar da frase, do subtema deste nosso encontro, ele fala, quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem fio, entre aspas, do pensamento. É brilhante esse fechamento que ele faz, porque ele vai dizer que, para além desse processo que é o de chegar, sentar com alguém, conversar, para esclarecer de uma forma amistosa, de uma forma sadia, de uma forma mais madura, existe o processo da gente orar. Inclusive, vale muito a pena que antes mesmo da gente buscar a outra pessoa, já façamos esse processo da oração, elevando o pensamento ao alto, pedindo apoio, pedindo suporte para estes momentos de conversa, principalmente quando são conversas bem delicadas e quando uma ou as duas ou mais pessoas envolvidas neste processo de reenlace têm comportamentos mais sensíveis, mais violentos, são pessoas de comportamento mais agressivo, aí é que a gente mais precisa mesmo orar, pedir apoio, para que a espiritualidade nos apoie, para que a espiritualidade prepare um ambiente e que naquele momento também sintamos a inspiração do que falar, do como falar, e da parte do outro, através da nossa irradiação da prece, do bem-querer, esta pessoa também se sinta harmonizada, sinta esse acolhimento e possa agir de uma forma diferente, mais harmoniosa, mais acolhedora para aquilo que está por ser dito. E o outro ponto que ele fala aqui nesse mesmo parágrafo é sobre as conversações silenciosas pelo sem fio do pensamento, que é justamente isso. Quando eu emano um pensamento, um pedido, faço uma colocação direcionada, seja pela prece, seja pela mentalização, existe uma conexão que ela não é visível aos nossos olhos físicos, biológicos, mas compõe a teia do plano espiritual, das conexões da vibração. Esse sem fio é o que de fato potencializa as nossas relações. E é o que muitas vezes nós não damos atenção,
ou por não vermos a olho, que nem, que nem a cena de Tomé, de ver para crer, como não está comum aos nossos olhos, a gente desconsidera. Mas é uma rede sem fio potencial, a mais potencial do mundo, e que, diferentemente das nossas redes de celular e rede de internet, essa não tem queda de conexão, não. Se a gente faz uma conexão ali segura, confiante, ela se mantém, porque ela é sustentada pelo amor que é Deus em todo o universo. Nós estamos conectados, independentemente de onde estejamos. Quem está aqui na Terra, encarnado ou desencarnado, está conectado com quem está em uma outra galáxia distante da nossa. Porque este fluido cósmico universal, ele emana tudo. É como se fôssemos peixes dentro do oceano. O Evangelho nos traz isso, né? É como se fôssemos peixes dentro de um oceano. Como a gente vai dizer que um peixe não está conectado ao outro pelas águas do oceano? Não tem como. Os dois estão imersos na água. Assim estamos imersos em Deus. Estamos imersos em sua criação também. E é através dessa conexão que a gente consegue estar próximos uns dos outros, mais próximos ainda quando nos conectamos através do pensamento e dos sentimentos. No Evangelho, nosso querido Kardec vai trazer: para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados. Olha o que ele vai afirmar aqui, dentro disso que a gente acabou de falar. Precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Estamos conectados. Queiramos ou não, estamos todos conectados. Esse é mais um motivo para entendermos que tudo o que ocorre com uma pessoa nos impacta também. Cada pessoa que se transforma para melhor impacta em nós. E cada pessoa que toma uma atitude que a afasta de Deus, que a, no sentido, entre aspas, afasta de Deus, porque Deus não se afasta de nós nunca, mas cada atitude que não é saudável, isso também reflete em nós, ainda que não tenha sido cometida por nós. E o autoconhecimento é a cura. O autoconhecimento é que vai nos permitir analisar que tipo de pensamento eu estou tendo, que tipo de comportamento eu estou tendo. Eles estão num nível evolutivo, mas tudo bem. Eu enxergo, eu reconheço, eu aceito. São processos para o autoconhecimento. Só que eu vou ficar só nisso? O ideal é que eu faça uma mudança. Então, onde eu quero chegar? Qual o próximo passo? É aí que a gente começa a estabelecer processos de transformação. E a gente sai dos estágios mais adoecidos da mente, das emoções, e passamos a entrar na cura. E através dessa mudança é que também a gente sente os impactos, também no corpo físico. Então, a enfermidade começa a ceder, o mal-estar começa a ceder, porque nós, como fonte dentro do nosso campo mental, campo dos pensamentos, mudamos a causa, a fonte daquele adoecimento. E aí se processa a cura. Emmanuel vai fechar esse tema falando: a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele, possuímos remédio salutar para que saremos
na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. E aí, o que foi que o querido Tiago nos trouxe, nos legou? Que foi o tema deste encontro? Ele fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. É neste sentido que a obra escolhida para hoje, o tema escolhido de hoje, o remédio salutar, vai nos convidar a este processo de reharmonização, de reenlace das nossas conexões que estão fragilizadas, dos nossos contatos e afetos que, seja por uma ideologia política, por uma forma de pensar a vida diferente, por um comportamento mal aplicado, por uma fala maldita, isso gerou essa desconexão. E quando nos desconectamos, geramos o adoecimento, que se processa inicialmente pelo pensamento, que invade as emoções e que se expressa, por fim, depois de não mais suportar, através do corpo físico. Mas que possamos observar a causa para tratar na causa quando já estivermos em um cenário de adoecimento, independentemente da enfermidade que estejamos vivenciando, quer para interrompermos um fluxo que poderá e irá gerar um adoecimento se continuar dessa forma, modificando já algo que no campo mental ou no campo emocional já não está tão sadio. Oração, meditação e vigilância para com os nossos pensamentos e emoções. E, além disso, identificando o que pode ser melhorado, é atuar com atenção e com vigilância para ajustar, para mudar. Que pensamento eu estou tendo agora? Qual é o melhor? Que sentimentos eu estou tendo agora? Quais eu desejo ter para estar mais saudável? Que comportamento eu estou tendo diante de tal situação? Qual comportamento devo passar a ter para viver em um quadro de saúde que desejo? Essa é a proposta. E assim a gente floresce. Assim a gente caminha dentro dos nossos níveis evolutivos, mas acima de tudo, buscando melhorar a cada dia. O Evangelho de Jesus é a fonte inesgotável para saciar essa nossa necessidade e fortalecer os nossos passos. Por isso agradeço aqui a querida Rose, a todos os amigos e confrades da COFA pela oportunidade que nos trouxeram de falar sobre esse tema e a mim em particular, de mergulhar um pouco mais sobre essa temática, de refletir sobre ela para a minha vida e assim, neste momento, estarmos aqui dialogando. Gratidão a todos e até uma próxima oportunidade. Que o Mestre Jesus nos envolva e nos inspire, encontrando espaço em nossos corações no dia a dia. Gratidão. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, Igor. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. E não esqueçam de curtir a nossa página e compartilhar essa palestra, para que alcance cada vez mais pessoas. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.